Saúde agora. Especialidade dela em clínica médica. Doutora, como está? Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Tudo Obrigado bem, pela Olha, presença, eu viu? que agradeço. E o tema de hoje para você participar conosco, você de casa, para você participar, com que idade devemos procurar um médico geriatra? E o que faz? O que trata um médico geriatra? Participe conosco, 2534-1234 ou pelo WhatsApp, mande a sua pergunta. Doutora, então com que idade devemos procurar um médico geriatra? Bom, a maioria das pessoas acha que depois dos 60 anos, né? Aham. Que pela definição, idoso é a partir de 60 anos. Mas, na realidade, na geriatria, o ideal é que a partir dos 30 anos. Por quê? É nesse momento em que nós começamos a envelhecer. Correto. Existe até um gráfico, vou pedir para... Por favor, pode colocar o aí. gráfico, Ana. Por gentileza aqui. É interessante, a partir dos 30 anos, então, a gente começa... Aqui, tá o gráfico. Sim. Começa já Então, entrando esse aí na... gráfico mostra, né? Aham. A partir de 30 anos, esse é um gráfico de funcionalidade. A nossa Correto. capacidade de desenvolver atividades de forma independente, autônoma. Então, até os 30 anos, esse gráfico é numa ascendente. De 30 a 40, ele já retifica. E a partir dos 40, começa a haver um declínio. Aham. E esse declínio, conforme a idade passa, ele tem uma velocidade um pouquinho maior. Então, o ideal é programar um envelhecimento saudável a partir dos 30 anos. Dos 30 anos. Agora, quando você fala para nós, né, um envelhecimento saudável, para você que está em casa, né, eu já passei dos 30 faz um tempinho, né? Então, olha, a partir dos 30 a gente já começa a entrar já na nossa, vamos dizer, terceira idade, não é verdade? O que seria ter uma qualidade entrando aí, no caso, entrando na fase de idoso? O que seria uma qualidade, doutora? Isso, na realidade, nós podemos ter um envelhecimento bem sucedido. Aham. Envelhecer é inerente à nossa espécie, mas nós podemos envelhecer com saúde. De que forma? O envelhecimento saudável, ele ocorre quando nós ficamos mais fortalecidos, uma menor propensão a doenças, e se elas ocorrem, nós conseguimos manter um controle adequado. E como é que fazemos isso? Através de uma nutrição adequada, através da atividade física regular, de controle de doenças, de um acompanhamento adequado. Então, tem várias coisas que podemos fazer para envelhecer de forma saudável. O que seria tratar isso, né, Maria? O que trata realmente, diretamente, um médico especialista em geriatria? Em geriatria. Então, a função do profissional geriatra é promoção de saúde, então, envelhecimento saudável. É claro que ele vai identificar doenças, é claro que existem doenças que são comuns nessa faixa etária, é tratar, diagnosticar. Outra função muito importante é a reabilitação. Às vezes o idoso, ele pode, por exemplo, sofrer uma queda, ter uma fratura. Sim. Então, nós precisamos reabilitar esse idoso, tornar que ele tenha novamente essa função, tenha autonomia, de forma independente, né? Esse é o maior objetivo. O maior objetivo. Pois é, Maria, você pode participar conosco, 2534-1234, através do WhatsApp também, 99141-1048. Pergunta com a Maria. Pois não, Maria. O que seria, então, para a gente explicar para o público, um envelhecimento bem-sucedido? Que eu acho que é o que todos almejamos, né? Como chegar, como alcançar isso? Então. O envelhecimento bem-sucedido, ele acontece quando nós conseguimos manter uma susceptibilidade menor a doenças. Então, é mais difícil para a pessoa ficar doente. Se ela fica, a gente tem um controle melhor, ela tem um nível de cognição, então memória boa, ele é ativo na sociedade, ele consegue viver de forma autônoma, independente. Eu acho que isso é o envelhecimento bem-sucedido. Falando um pouquinho também a questão da alimentação, né? E a gente percebe, né? Vou falar um pouco, já que eu já estou já entrei nessa fase. A gente passava mais dias comendo a famosa besteira, né? Às vezes não janta, às vezes não almoça. E hoje em dia, como a gente sente isso fisicamente, doutora, a gente se sente pesado, cansado. Hoje pela manhã, conversando com a Maria, fui almoçar com a Maria e com a Ana, eu falei sobre isso. Nossa, todo dia por volta das 11 horas eu me sinto cansado. E a Maria, bem lembrada, a Maria falou, como é que foi a sua alimentação hoje, seu café da manhã? Eu falei, de fato, hoje eu não tomei café da manhã. Então, quer dizer, a alimentação é fundamental e o sinal é o corpo mesmo. Com certeza.
é muito importante. A alimentação é um grande pilar do envelhecimento saudável. Nós precisamos ter uma dieta balanceada, ricas em carboidratos, principalmente os integrais. Precisamos do consumo de frutas, legumes, verduras, que são fontes de fibra, de sais minerais, de vitaminas. Não podemos esquecer das proteínas. E aí eu vou fazer um adendo, principalmente para o idoso. O idoso, com envelhecimento, ocorre uma diminuição da proteína, da musculatura. Então é importante que ele consuma proteínas. É claro que tem algumas doenças que ele precisa ter restrição. Sim. Por exemplo, a insuficiência renal, aí é um quadro à parte. Mas ele precisa lembrar de consumir proteínas. E mais um fator que é super importante, uma hidratação. É muito importante hidratação. É verdade que o idoso ele não sente sede? Na realidade, ele consome pouca água. Pouca água. Isso. E aí, a gente percebe que, às vezes, hidratando um pouco o idoso, ele vai ter um bem-estar. Às vezes, ele sente um pouquinho de tontura. A hora que ele eleva, que ele está sentado, sim, ele levanta, dá um pouquinho de tontura. Só dele hidratar bem, ele já se sente muito melhor. Já consegue resolver isso, sim, já. Sim. Pois não, Maria, doutora, diga. Falando já da alimentação, né? O público é rápido aqui. A gente compartilha as refeições das pessoas, o pessoal capricha, viu, fazendo as refeições. E olha, acabou de chegar aqui pra gente, da Mari Assis, a jantinha dessa noite. Doutora, o pratinho da Mari tá bem balanceado. Olha só, tem uma carninha, tem bastante legumes, né? Tá bonito o prato, hein? Tá de parabéns, tá né? De parabéns? Eu tô vendo aqui carne, a cenoura, né? Sim. Tem fibra, tem vitaminas, vários legumes, né? Ela tá couve, o brócolis. Couve, o brócolis, né? Isso, muito bem. Como e é o nome esse dela? horário cai bem também, né? É uma fome, como é o nome olha dela? só. A Mari Mari, né? Assis. Aqui, Sim, Mari. parabéns, Mari. Mari Assis, legal. Tá aí um prato bem balanceado. Agora, unindo também a isso, a gente tem na cidade de Piracicaba, começou já há um tempo atrás, são as academias ao ar livre, que eu acho excelente, né? Sim. Elas acabam unindo aí a questão dos aparelhos, são aparelhos muito bem desenvolvidos, num espaço maravilhoso, são as áreas verdes da cidade. Como é que funciona para o idoso, doutora? Porque a gente sabe que há uma faixa etária da idade das pessoas, né, dos 30 aos 40, ela tem muita atividade intelectual, atividade de trabalho, e aí o exercício em si, ela acaba não praticando. E como é que chega a terceira idade com qualidade? Terceira idade a gente pode ter uma atividade física? Como é que seria isso, doutora? Tanto pode quanto deve. O idoso se beneficia muito com a atividade física. Eu trouxe um slide sobre uma ressonância, até gostaria de mostrar. Essa aqui são duas ressonâncias de coxa, tá? A primeira é uma ressonância de coxa de um indivíduo de 25 anos que tem atividade física regular. Notem, isso aqui, essa parte mais escura, é a musculatura, tá? Olha como a musculatura dele é bem volumosa. Okay. Essa ressonância aqui é uma ressonância de um idoso de 65 anos sedentário. Olha só a diferença. Olha como a musculatura é bem menor. Olha como tem gordura preenchendo. Perfeito. Então, isso aqui seria gordura, certo, doutora? Isso aqui também. Olha aqui dentro. Então, isso mostra a importância, é só um exemplo da importância da atividade física. A atividade física, nesse caso, beneficiaria o idoso promovendo um aumento muscular, ele conseguiria caminhar de uma forma mais eficiente, diminuiria a chance de queda, ele teria um equilíbrio melhor, aquela queixa muito comum, não estou caminhando direito, as minhas pernas parecem que estão fracas, esse sintoma ia melhorar, diminuir, e o que a gente mais teme, que é o risco de queda, com certeza ia diminuir. E não só a atividade física, isso aqui, ele se beneficiaria muito com a parte de fazer musculação. Às vezes as pessoas acham que só caminhar que faz bem. Não, a gente tem que associar tanto a parte aeróbica, caminhar, nadar, correr é muito importante, mas temos que associar também a musculação, que é o exercício resistido, para formar músculo. Para formar músculo. Isso, e também o alongamento é muito importante para a saúde do idoso. Esse binômio nutrição e atividade física, além de prevenir doenças, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é aumento de colesterol, triglicérides,
ele faz muito bem para a memória também, Olha só. a nutrição com a atividade física. Então, a gente consegue evitar doenças neurológicas, como, por exemplo, as demências, que a mais comum é o Alzheimer, Sim. praticando atividade física e uma alimentação saudável. Muito bom. Tem participação, Maria? Pois não, Sim, diga. sim. Doutora, a senhora já comentou um pouquinho a respeito da hidratação, da importância, né? E a Claudete mandou uma questão aqui, justamente sobre isso. Ela dá boa noite, Neto, disse que adora o programa. Obrigado, boa noite. Neto, ouvi dizer que idosos precisam beber muita água. Isso é difícil. Minha mãe tem 82 anos e diz que não sente sede. Eu fico o dia inteiro oferecendo água para ela, senão sozinha ela não toma. Sim. Isso é importante. Super importante. Essa queixa é muito comum, que os idosos não tomam muito líquido, que os familiares têm que sempre estar oferecendo. Sim. Então, qual que é a nossa orientação? Continue fazendo isso. Oferecendo muito líquido, água, suco natural, água de coco, é muito importante o idoso hidratado. E sempre conversar, mostrando a importância, que isso vai proporcionar saúde para ele. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, recebendo aqui no quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba, a doutora Luciane Furlan Teodoro. Ela que é a especialidade dela em clínica médica. Estamos falando de um assunto muito importante, que é quando e como devemos procurar, né, a questão aí de um médico geriatra. Estamos falando da saúde do idoso, que, para surpresa de muitos, começa aí aos 30 anos. Né? Então, olha, a gente vai para o intervalo, é rápido o intervalo, na sequência tem mais perguntas, e se você tiver alguma dúvida, você pode participar conosco através do WhatsApp ou pelo telefone. O intervalo é rápido, não saia daí. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva, pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba Agora, você está acompanhando, então, nosso programa. Toda sexta-feira nós temos o quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba. Unimed que é muito querida aqui na nossa cidade, sempre trazendo aqui ao programa Piracicaba Agora um especialista. E hoje estamos falando da saúde dos idosos. Você pode participar conosco, 25 34 12 34, ou se preferir, você pode também mandar o WhatsApp, 99141 1048. Estou recebendo aqui a doutora Luciane Furlan Teodoro. Estamos conversando sobre a saúde dos nossos idosos. Tem pergunta, Maria? Pois não. Participação, Pois não. O Homero está lá acompanhando o programa, né, Homero? E olha, doutor, ele dá um depoimento, né, um exemplo aqui, que diz que ele tem 65 anos de idade, Que legal. faz natação 2 vezes na semana, 1000 metros, joga vôlei adaptado também. Ele diz que se sente como um jovem. Ele manda um abraço também para o Lar dos Velhinhos, que Sim. ganhou um prêmio em Brasília essa semana, justamente de esportes. Pode fazer bastante esporte, então, Nossa. doutora, variado. Ele está de parabéns, viu? Por isso que ele tem esse sentimento que ele está bem, ele está envelhecendo de forma saudável. Está de parabéns. Muito bom. Doutora, algo que todos nós, a gente sente, a gente teme isso, né? Que é a questão do Alzheimer, né? Queria que você explicasse para nós. Primeiro, a medicina está avançando muito, né? A gente tem, graças a Deus, aí, medicamento que pode amenizar bastante o paciente, amenizar também a questão da relação da família, né? Mas assim, eu posso também evitar, mudando o meu hábito, eu posso evitar ou retardar o Alzheimer? Com certeza. Bom, nós sabemos que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, tá? E sabemos também que existe um componente genético. Mas tem muitas coisas que nós podemos fazer para evitar e retardar o surgimento também.
Então, 2 nós já falamos, né? Que é a questão da alimentação saudável, o exercício físico. Outra coisa que ajuda muito é o controle das doenças crônicas, tá? Então, controlar bem a hipertensão, o diabetes, a questão do acidente cerebral, evitar, né, o acidente cerebral vascular, isso ajuda muito. Outra coisa que ajuda muito é estimular o cérebro, né? Então, leitura, ser ativo, jogos, tem muita gente que faz atividades de memória. Né? Então, isso ajuda muito na questão também. E o outro componente muito importante é o idoso que tem engajamento social, que tem amigos, né? Que se sente ativo, que se sente querido, amado, que tem convívio familiar, também previne. Isso é muito importante, que o idoso ele precisa se sentir motivado, precisa se sentir amado. Isso ajuda muito também na prevenção das demências. Doutora, a senhora sabe que a relação no país, no Brasil, está mudando bastante com os idosos, né? Hoje a gente tem muito mais. E era assim, até uma questão comercial, era um mercado que realmente estava esquecido, né? A pessoa entrava na terceira idade, ela não tinha, por exemplo, atividades para a terceira idade. Você não tinha. E hoje o mercado entende-se que a terceira idade, elas são clientes também. Então, automaticamente, a gente acaba criando atividades. Mas as prefeituras também, dos municípios, estão tendo uma consciência maior em relação aos idosos. Tem muito mais áreas destinadas aos idosos, áreas de encontro. Aqui em Piracicaba, para quem é da cidade, sabe muito bem que a Praça Central, por exemplo, tem uma turma muito grande de idosos que se encontram. E ali eles falam sobre tudo, né, doutora? Falam sobre política, sobre futebol. E eu acho que isso é tão rico que coloca a pessoa em atividade, né? Até as discussões, algumas brigas, servem para animar também, não é? Agora, essa atividade é de fundamental importância para o idoso, né? Com certeza. A socialização faz muito bem. Isso faz com que o idoso, sentindo-se feliz, sentindo-se bem, evite doenças também. A gente sabe que é muito comum quadros depressivos, ansiosos nessa faixa etária. Então, a gente sabe que socializar, ter amigos, ter a família presente, ajuda muito. Doutora, no caso de um acidente dentro de casa, isso é comum acontecer. Primeiro que a gente tem que ter um olhar especial também, né, doutora? Às vezes a gente está acostumado com a casa e quando a gente recebe o idoso, ou até mesmo para nós, né, a gente vai pegando uma idade, algumas coisas têm que ser tomadas como providência, né? A questão do tapete, ou alguns móveis que acabam atrapalhando. E isso tem que ser feito no decorrer do tempo, né, doutora? Sim. Infelizmente, ainda é comum as quedas no idoso, né? Então, o que nós podemos fazer para evitar? É claro que tem certas doenças que aumentam o risco de queda, como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, alterações de equilíbrio, né, tontura. Tem outras coisas também que temos que ficar atentos. No ambiente, nós sabemos que o local onde o idoso mais cai, infelizmente, é no domicílio. Olha só, dentro de domicílio. Casa. Então, temos que tomar muito cuidado. Primeira coisa, o sapato do idoso. Nós temos que ter muito cuidado com os calçados. É uma grande causa de queda. Então, tem que ser sapatos confortáveis, que não imponham riscos. Temos que ter cuidado com objetos escorregadios também. O grande exemplo é o tapete, que é uma outra grande causa. Temos que tomar cuidado com móveis, às vezes pontiagudos, nos locais de deambulação do idoso, quinas. Então, temos que tomar cuidado. Outra coisa que é muito comum, o idoso acorda muito para ir ao banheiro à noite, né? Então, manter o caminho da cama ao banheiro sempre iluminado, sem tapete, sem móveis, para não ocorrer esse tipo de evento, que é muito comum na hora que ele acorda à noite, tá? Então, fazendo tudo isso, nós podemos evitar as quedas. É claro que temos que ter uma atenção aos ossos também do idoso, a prevenção da osteoporose, né? É muito válido ir ao médico, verificar através da densitometria se os ossos não têm osteoporose. É claro que a alimentação, exercício, como já falamos, ajuda, mas existem medicamentos também que ajudam no tratamento, tá? Então, tudo isso é importante para evitar as temidas quedas que aumentam a morbidade. Quando o idoso cai, ele fica mais doente,
maior risco de pneumonia, infecção urinária, sem falar o trauma de ter caído, né? Ele fica com medo, fica depressivo. E outra coisa que infelizmente acontece após uma queda é aumentar a mortalidade no idoso. Olha só. Então, as quedas têm que ser evitadas. Os programas são voltados aos idosos que a Unimed oferece. Como é que a gente tem o acesso? Por exemplo, eu sei que nesse momento tem muitas pessoas assistindo, né, que fazem parte da Unimed, está pensando, puxa vida, os meus pais estão se enquadrando no que a doutora está destacando. Por exemplo, meu pai quase não sai de casa, ele acaba ficando mais isolado no quarto, que é algo até corriqueiro. A gente percebe que o idoso ele acaba ficando mais sozinho, né? Porque aí tem uma questão, eu não me enquadro muito bem com jovens, a gente escuta muito isso. Como é que faz, então, para a Unimed, de repente o meu pai, que tem a Unimed, fazer parte de um projeto como esse? Sim. Olha, com exceção do programa respiratório de reabilitação, que a gente precisa do encaminhamento do pneumologista, todos os outros programas é de livre acesso. É só procurar a Unimed Preventiva, lá tem uma equipe fantástica, humanizada, e nós faremos esse acolhimento desse idoso e vamos encaixá-lo no programa que ele se identificar melhor e vai ser muito bem-vindo. E ele vai perceber que a qualidade de vida dele vai melhorar muito. Legal, viu? Doutora, já falando ainda, né, destacando isso, hoje a Unimed aqui em Piracicaba, né, presente já há muito tempo aqui, é um plano de saúde que você faz com a Unimed, é um plano que vem aí, sem sombra de dúvida, sendo o primeiro colocado há muito tempo, a gente sabe disso, e todo o respaldo que a Unimed dá para a cidade de Piracicaba. Planos como esse, eu acho de suma importância, doutora, porque assim, é algo que a gente não pensava um tempo atrás. Ao mesmo tempo que a medicina ela está evoluindo, com isso a gente tem as pessoas vivendo mais e aí chegando à terceira idade. E aí pensar na qualidade, não é só chegar na terceira idade, né? É pensar com qualidade. Exatamente, nós temos que envelhecer com qualidade de vida, isso é o mais importante. Muito bom. E para isso tem que contar com a família. A família é o alicerce ali, com toda certeza, né? Pensar e respeitar os idosos, né? Procurando a Unimed. Maria, tem participação? Pois não, diga. Estão chegando as participações, eu já estou abrindo. Já está abrindo aí. Aproveitei o endereço, vamos colocar então o endereço, por gentileza, né? O contato então aqui e o endereço da Unimed. Olha só que legal. Não, só a vista frontal já é um convite, né, doutora? Muito bom. Olha só que legal. Lá tem um trabalho fantástico. Unimed, aí você está acompanhando, medicina preventiva, fica na rua Joaquim André, 830. O telefone para você entrar em contato, tirando mais informações, né? Olha o telefone para você, é o 3433-2000. 3433-2000. Você pode ligar, tirando as informações necessárias para você fazer parte, com toda certeza, é algo essencial para todos nós, ok? Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui, uma aula para todos nós. Eu acho que cabe não só aos idosos, mas a todos nós que estamos caminhando para isso, pensar com mais carinho nos nossos idosos, né? Com certeza. Apostando aí, com toda certeza, na Unimed, presente aqui para todos nós. Muito obrigado, prazer, viu? Eu que agradeço. Prazer, muito obrigado, Obrigada. Viu?